Oi, boa tarde. Tudo bem com vocês? Reservaram aí a xícara de café para tomar um café com a gente hoje? Segunda-feira? Boa segunda-feira para vocês. Uma ótima semana. Que seja bem abençoada para todos. Aqui é a Andrea, do canal Lives MV, um canal que a gente criou agora durante a quarentena, com o intuito de falar sobre malformações vasculares. Para quem não me conhece, a minha filha tem malformações vasculares e essa é uma característica que a gente encontra em diversas síndromes raras. E por isso o nome do canal. É uma forma da gente conseguir agregar várias síndromes raras, levando informação para todo mundo. A gente espera sempre que o que a gente traz aqui possa ajudar outras famílias, outros pacientes. Então aqui a gente fala sobre as nossas experiências de vida e também a gente tem a honra de falar com alguns médicos de referência. E hoje nós vamos falar com o Dr. Alexandre Catalinic. O Dr. Alexandre, ele operou a minha filha quando ela era pequena, mais que uma vez. Ele é conhecido por diversas mães e pacientes. Ele trabalha lá no Hospital AC Camargo, na cirurgia reparadora. E eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dele e depois vou chamá-lo. Ele é mestrado em Oncologia pela Fundação Antônio de Prudente, doutorado em Cirurgia Plástica pela Universidade Federal de São Paulo. Ele é membro titular do Departamento de Cirurgia Plástica do Hospital AC Camargo Cancer Center, Fundação Antônio de Prudente. E ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tô super nervosa para falar com ele e assim que ele entrar eu vou chamá-lo. Ele ainda não entrou, ó. Mas a gente se falou faz alguns minutinhos, logo ele entra. Gabi operou com ele, era pequenininha e foi uma cirurgia bem grande. Eu fiquei muito apreensiva, mas também muito segura por estar naquele hospital e estar com aquele médico. Então, assim, minha filha tem 19 anos, então isso já faz pelo menos 17, 18 anos. Ela tinha por volta de 2 ou 3 anos quando tudo começou. E foi, assim, muito seguro tratar com ele, com toda a equipe, né? Ah, ele entrou, ó. Oi, doutor, vou te chamar. Vamos lá. Meu dedinho não tá funcionando, não foi ainda. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. E vocês, tudo bem aí? Lúcia, Alessandra, Tina, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Eu espero que seja bem proveitoso para vocês. Deve estar entrando. Oi, doutor. Olá, Tudo bem? tudo bem e você, André? Tudo bom, uma honra ter você aqui hoje com a gente. Poxa, Muito, muito muito obrigado. agradecida por você ter aceitado esse convite, viu? Que isso, tá conseguindo me ver bem aí? A imagem tá boa? Tá ótimo. Eu tô O som escondidinha tá aqui em bom? casa, Ah, porque é? o Renê trabalha em casa, meu marido. Então ele tá na sala Aham, trabalhando no home office. Gabi tá no aham, quarto tendo aula, te mandou um beijo, não vai certo. poder assistir, tá em aula. Tá E bom. o meu menor tá no outro quarto. O meu quarto é o que sobrou, mas ele não tem um Wi-Fi bom lá dentro, então tô escondidinha Aham, aqui num cantinho da aham. casa. Mas deu tudo Tá certo, bom. deu pra O saber. importante é que tá dando certo, né? E você Isso, tá com tudo em ordem aí já para fazer sua live, né? isso aí. Ai, doutor, tô muito feliz. A gente começou essa história de live assim, à toa, para passar o tempo na pandemia. Lógico, com o propósito de Uhum. passar a nossa experiência, né? Começamos eu e a Gabi falando um pouquinho da vida da Gabi em especial. Aham. No fim, surgiram médicos para falar e tá virando uma coisa bem bacana, assim, que tá levando informação para Ajudar muita gente. a divulgar Então, informações, né? O acesso, sim, ajudar que as pessoas de alguma forma se encontrem, de com alguma forma certeza. se unam, vejam outras pessoas Isso é e muito fazer uma importante, corrente, né? né? Ajuda a fazer uma corrente assim.
A internet está aí para isso, né, doutor? Eu acho que é um bom propósito. Eu estava levantando, fui levantar quando que você operou a Gabriela. Porque eu lembro Aham. exatamente as cirurgias da minha filha, as nossas conversas, mas eu não lembrava exatamente quando. A primeira cirurgia que você fez a Gabi foi em 2003. Olha quanto Olha tempo! só. Melhor nem Já tá falar uma muito moça isso. agora. Ó, mas ela tá doida para fazer uma cirurgia nova, viu? Poxa, vai ser um prazer vê-la de novo e aí a partir daí ver quais são as novas necessidades, as É, novas ansiedades. E se eu puder é, ajudar, estamos aí para cumprir a nossa tarefa. é isso aí. Ai, doutor, então vamos começar? Vamos? Essa live ela é bem diferente das que você está acostumado, né, doutor? Eu sou uma mãe, sou leiga, e a gente está aqui para falar para esse público mesmo. E a gente, como paciente, mãe de paciente, a gente fica curioso, né, para saber quem são nossos médicos mais a fundo. E eu queria que você falasse um pouquinho como você se tornou médico, a sua trajetória. Se apresenta um pouco para a Ah, gente, por favor. tá, eu sou formado em 86. Eu fiz a Universidade de Brasília, a Federal, né? UNB, Universidade de Brasília. Eu fiz o meu segundo grau na época, né? Ginásio científico, enfim. E acabei ficando por lá. Mas quando chegou a época de fazer a residência médica, eu escolhi tentar outros serviços fora de Brasília. E como a área de cirurgia era muito forte em São Paulo, eu fiz provas para ser residente em cirurgia geral aqui em São Paulo. E eu tive a chance de passar em vários serviços. Eu procurei escolher na época o melhor e fiz uma formação em cirurgia geral em um serviço aqui chamado Hospital Santa Cruz e depois também no Hospital Heliópolis, que é o Hospital do INAMPS aqui em São Paulo. Então eu fiz 3 anos de cirurgia geral. Depois, com a experiência cirúrgica mais consolidada, né, na parte da formação básica, que vem da cirurgia geral, aí parte para as especialidades. Então, tem várias especialidades dentro da cirurgia, eu escolhi a cirurgia plástica. E aí, de novo, fiz provas, tem que fazer um processo seletivo e acabei ficando em um serviço muito consagrado, muito renomado, aqui em São Paulo, que era no Hospital Santa Catarina, Fundação ABC. Então, foram mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, somando aí, foram 6 anos como residente. E depois que eu terminei a residência, comecei uma atividade já, assim, vamos dizer, como um médico exercendo a especialidade de cirurgia plástica e fui chamado para trabalhar como professor em um hospital escola da Fundação ABC e lá exerci mais de 20 anos essa atividade. E enquanto trabalhava lá, logo no começo dessa minha atividade, eu tive um contato aqui, na época, com o Hospital do Câncer, hoje AC Camargo Cancer Center, e por uma série de situações assim ímpares na época, esse contato foi muito próximo, muito intenso, e acabei conhecendo aqui nesse hospital, AC Camargo Cancer Center, o serviço da cirurgia reparadora. E aí me interessei muito pela atividade que faziam aqui e acabei sofrendo uma influência grande do, então, na época, o chefe do departamento, que era o Dr. José Emílio Curado, também cirurgião plástico, e através desse contato acabou surgindo uma relação que dura até hoje, muito próxima, muito íntima, muito intensa, entre mim, o hospital, o próprio doutor Curado, e logo depois a doutora Heloísa, que também ajudava nesse serviço e também recebi as orientações dela iniciais na época para começar a minha prática.
E a minha prática era voltada principalmente para a cirurgia. É a minha formação, é o que eu, entre aspas, sei fazer de melhor. Então, eu tive que passar por um processo de adaptação, de estudo, de exploração, para tornar a cirurgia, dentro dos conceitos que haviam na época, dirigidos para esse lado das anomalias vasculares. Então, foi todo um aprendizado, assim, todo mundo, né, foi aprendendo, todos nós fomos crescendo, fomos nos desenvolvendo, fomos nos aperfeiçoando, e eu sempre com essa atividade, essa responsabilidade mais pela parte cirúrgica. Aí no hospital você atua na parte de recuperadora das malformações e de mama, né, doutor? Aqui eu sou membro da cirurgia reparadora, né? Tá. Sou um médico que atua na parte de cirurgias reparadoras. O nosso time aqui é muito forte, sim, em reconstrução de mama e até em outras reconstruções, mas na Aham. época essas outras reconstruções elas eram mais assim frequentes. Hoje, como à medida em que o hospital foi crescendo, fomos nos subdividindo, fomos nos super especializando. Então, a cirurgia hoje, reparadora, tem uma concentração muito grande dentro das anomalias vasculares e dentro da mama, da cirurgia reparadora de mama, reconstrução de mama, isso mesmo. E uma coisa que eu lembro muito, assim, você me explicando, né, assim, que quando a gente tem uma malformação, tá me escutando? Estou sim, Tá? perfeitamente. Quando a gente tem uma malformação, não necessariamente a gente tem todas as camadas direitinho como o médico estudou, né? Então, quando abre, não necessariamente está ali tudo organizadinho como deveria ser. Muda muito a cirurgia reparadora ou da cirurgia plástica em si, né? Assim, o desafio ele é outro, né, doutor? Essa realmente é uma grande verdade. É aquilo que a gente estava comentando, né? Quer dizer, eu tive que fazer um processo de adaptação dos Sim. conceitos que eu aprendi da cirurgia plástica, até mesmo daquela vivência como residente, do que era ser um cirurgião plástico. E, na verdade, assim, as anomalias vasculares é um mundo novo, né? Sim. Então, a anatomia é diferente, a irrigação, quer dizer, a perfusão dos tecidos, né? O próprio tratamento não cirúrgico. Então, por exemplo, se houve a necessidade de uma embolização, de uma esclerose, isso também muda completamente o cenário do que pode ser uma cirurgia plástica, né? Temos também que lembrar que a anomalia vascular da cabeça aos pés. Então, temos assim situações muito variadas, necessidades muito variadas, não só do objetivo que teria a cirurgia, como também das áreas, das regiões, dos tecidos que são envolvidos. E isso requer assim um conhecimento muito amplo, né, muito específico. Então, além de toda aquela carga que nós temos com relação ao aprendizado da estética, com o aprendizado do detalhe da cirurgia plástica, o aprendizado básico que a gente, como qualquer cirurgião plástico, teria que seguir para ser um bom cirurgião plástico, quando começa a vivenciar essa matéria, anomalias vasculares, percebe que os conceitos são aplicáveis perfeitamente, porém, as situações são muito diferentes. Então, nós temos que nos adaptar, desenvolver e, de uma certa forma, encontrar ali qual é o nosso espaço para dar a contribuição para o paciente, né? Nós temos que procurar perceber exatamente o detalhe do que a cirurgia pode fazer especificamente por cada paciente que chega a você com um problema ligado à anomalia vascular. Então, pode
ser a cirurgia um contexto pequeno, um detalhe dentro de um outro maior que vai ser encampado por outros tratamentos. Então, como eu disse, com escleroses, com embolizações ou com remédios ou aplicações, e a cirurgia é um detalhe pequeno dentro desse panorama de tratamento, ou a cirurgia pode ser o principal componente disso tudo. Uhum. Então aí cabe a responsabilidade nossa de conduzir, né, o que seria o elemento principal da cirurgia, seria a parte principal do tratamento. E aí o que a cirurgia pode trazer de resultado, o que vai acontecer com esse paciente, né? Nós vamos ter, além do problema vascular, também um problema estético. Que problema seria esse? Então, cria uma ansiedade muito grande, né? Isso envolve a família do paciente também, porque muitas vezes são crianças, então os pais muito envolvidos, esse cenário assim de muita incerteza. Às vezes os pais já passaram por 20 médicos antes, já passaram por inúmeras opiniões, algumas às vezes não tão adequadas, não tão apropriadas. Então temos que, às vezes, refazer alguns conceitos e aí chegar assim naquele aspecto, naquele ponto principal, naquele benefício, os pais compreendendo, procurar fazer com que a criança seja o menos traumático possível, né, que a criança assimile bem. E a criança é uma coisa, assim, criança é fabuloso, né, uma experiência fabulosa, porque muitas e muitas vezes o que seria mais penoso no adulto, uma cirurgia na criança, ela supera muito rápido, ela dali a pouco tempo já está brincando. Então, assim, isso também para nós a premiação, o ensinamento, assim, aquela conquista do dia a dia com cada paciente, né? Doutor, você tem ideia, assim, nesse mundo da anomalia vascular, o maior número de pacientes é criança ou é adulto? E outra pergunta, qual a parte do corpo que geralmente tem mais necessidade da cirurgia reparadora nesses casos? É possível responder? Certo. Não sei se, É sim, claro, é né? sim. Bom, primeiramente, a maioria das anomalias vasculares em crianças são na cabeça e pescoço, segmento Tá. cefálico. Então, é uma área muito afim com a cirurgia plástica, porque vai estar trabalhando com estruturas, né? Face, né? Nariz, pálpebras, boca, lábio, orelhas, enfim, são muito ligadas aos conceitos da cirurgia plástica. Então, os tumores, né, vasculares da infância mais comuns são realmente no segmento cefálico. Nós estamos falando de uma ordem de 75% das vezes, num âmbito assim grosseiro, né? Bom, então, mesmo que o tratamento com remédio, com o uso de uma medicação seja bem sucedido, mesmo que o hemangioma, vamos falar agora o termo hemangioma de uma forma correta, mesmo que o hemangioma consiga um bom tratamento, muitas vezes o fato dele ter regredido não significa que a pálpebra vai ficar normal, que o nariz vai ficar normal, que o lábio vai ficar normal. Então aí caberia alguns ajustes, muitas vezes cirúrgicos, até voltados também para a estética, para melhorar aquela Sim. deformidade, melhorar aquela alteração que houve em decorrência de um hemangioma, por exemplo. Então, aí a sua segunda pergunta. Geralmente fazemos isso entre 2 e 4 anos de idade, que é a fase em que a criança começa a se enxergar, começa a fazer uma autoavaliação. É uma fase em que a criança começa a se socializar mais, começa a ir para a escola, os amiguinhos notam as diferenças, a criança começa, às vezes, não vou dizer que sofra bullying, mas às vezes começa todo mundo a apontar os defeitos daquela criança. Então, a gente procura ajudar nessa fase. Então, considerando o panorama aí, vamos dizer,
quando as pacientes são crianças e apresentam alterações em decorrência dos hemangiomas, por exemplo. Bom, a outra pergunta foi se eu opero mais crianças ou adultos. Por uma situação ímpar em que eu estou imiscuído aqui no nosso departamento, eu opero tanto adultos quanto crianças, numa proporção mais ou menos 50% de um e de outro. Mas isso é talvez uma posição particular minha dentro do departamento. Uhum. Acho que a clientela maior de alterações assim cirúrgicas acaba sendo decorrências da finalização, vamos dizer, de um tratamento clínico que foi feito antes para as crianças, e nos adultos, aí sim já são as más formações vasculares, né? Então, não estamos falando de hemangioma, estamos falando de má formação vascular, que tem uma diferença, você sabe, embora as pessoas misturem, mas a gente não precisa ficar assim tão detalhista, porque isso aí cabe mais a nós, mundo médico mesmo. Mas o fato é que os adultos, por terem essas más formações vasculares, essas alterações vasculares, muitas vezes também precisam de cirurgia. Então, além da embolização, além da esclerose, além de outros tratamentos, acabam indo para a cirurgia. Então, por causa disso, eu acabo operando as duas situações de idade, tanto crianças como adultos, mais ou menos uma proporção de 50% cada uma, e geralmente integradas assim com outros tratamentos que já foram feitos, né? E via de regra, então, a cirurgia é o pós. Geralmente essa pessoa vai passar, se necessário, lógico, por uma embolização, por outros procedimentos, para depois chegar na cirurgia. De modo geral, né? Não necessariamente isso é uma regra fechada, mas de modo geral seria isso. É uma eu concordo finalização. que não é uma regra fechada. Mas É? digamos o seguinte, concordo que em geral não seja essa uma regra fechada, ou Tá. seja, a cirurgia ela acaba sendo uma consequência depois de um tratamento clínico iniciado, né? E que depois do tratamento mais concluído, mais fechado, mais estabilizado, aí vem a questão se a cirurgia pode ou não ajudar. Então, esse geralmente é realmente talvez o mais frequente. Porém, existem situações em que o tumor vascular ele é duvidoso, o tumor vascular ele tem um comportamento clínico difícil, um tumor vascular que não responde bem às medicações, um tumor vascular que precisa um exame anatomopatológico para ter uma conclusão. Então, aí, ao invés de tentar fazer um tratamento, muitas vezes a gente tem que iniciar com uma biópsia ou com uma retirada parcial do tumor, para estudar quais são as características anatomopatológicas. Às vezes, por conta disso, tirar algumas dúvidas para poder iniciar um tratamento mais bem embasado. Então, aí essa é uma situação que a cirurgia precede o tratamento clínico, né? Só para te dar um exemplo. Entendi. E outra pergunta. Hoje ainda se opera linfático, né? Que as malformações linfáticas, de modo geral, a gente diz que não opera, né? Mas existem casos ainda em que há necessidade de cirurgia de remoção? Sim, é verdade. Essa sua colocação é muito importante. Até bom usar desse meio para se divulgar que hoje, atualmente, né, o tratamento principal do conhecido linfangioma do passado, hoje mais bem definido como má formação linfática, né? Não deve ser o cirúrgico o primeiro a ser instituído. Então, infelizmente, às vezes a gente recebe sequelas graves, recebe consequências graves de cirurgias que, a nosso ver, poderiam até ter sido evitadas. Então, a má formação vascular linfática, ela deve inicialmente, a princípio, receber como primeira opção um tratamento clínico. E o tratamento clínico é baseado em infiltração, injeção de remédios, né, com anestesia, com exames de imagem, né, com estudo de imagem, com ressonância, tomografia, ultrassom Doppler, enfim, o que for necessário
para poder caracterizar bem essa alteração vascular e aí escolher o local exato onde vai ser infiltrado, onde vai ser funcionado e colocado o remédio. Então, esse tipo de tratamento, hoje, é um sucesso, vamos dizer, na vastíssima maioria das crianças, principalmente crianças que apresentam esse tipo de alteração. Mesmo nos adultos, pode, na grandíssima maioria das vezes também, ser o primeiro tratamento a ser instituído. Porém, geralmente nas crianças, a resposta é melhor. Às vezes, no adulto, ele, por uma série de razões, já é um resultado mais parcial. Mas muitas vezes importante, mesmo sendo parcial, importante. Então, aí vem a pergunta, nossa, mas a cirurgia ainda está dentro desse arsenal do tratamento dos antigos linfangiomas? Sim, ainda está. Porque, às vezes, as infiltrações, que a gente chama, né, as infiltrações, essas aplicações, Sim. elas modificam o tecido. E vou dizer, por exemplo, para te dar uma ideia, digamos que fez uma infiltração 1, 2, 3, 5, 6 vezes, aí olha, agora chegou no final, está um máximo e tal. Só que o tecido ficou duro, ficou um tecido estranho, ficou um tecido com contorno alterado, ficou um tecido que causa uma estranheza, assim, quem olha. Poxa, posso fazer alguma coisa para melhorar? Aí sim, uma consequência dessas infiltrações? Então aí já é uma outra situação. Não é que eu vou tratar a má formação linfática operando, mas a cirurgia pode contribuir para uma finalização de resultado. Perfeito. Esse tem sido, digamos assim, a prática mais comum, né? Esse tem sido assim o mais aconselhado, né? E outra coisa, muitos casos têm alteração vascular e tem aquela malformação das partes moles, né? Então, É, ali, gordura, músculo, toda a massa ali mole, né? Ela tá alterada. Eu já ouvi no passado, não sei se isso é verdade, então você vai me dizer se tá certo ou não, que também nesses casos é complicado atuar na retirada de parte mole por conta da possibilidade de crescimento futuro. Isso é verdade, doutor? Isso vocês conseguem identificar? Esse caso a gente pode mexer, esse não? Ou isso ainda fica numa dúvida? Como que tá isso hoje? tá. Bom, vamos dizer assim, nos últimos 15 anos para cá, tivemos um aperfeiçoamento de vários setores que são aplicáveis às anomalias vasculares. Tô Então, desatualizada. não, imagina, pô, nós temos remédios novos para serem Certo, aplicados, nós temos remédios sistêmicos para serem usados, nós certo, temos catéteres, microcatéteres, que são usados nas embolizações, nas escleroses, que foram aperfeiçoados. Nós temos os recursos de imagem, né? Angiorressonância, angiotomografia, que foram aprimorados, aperfeiçoados, né? Muitos colocaram softwares, né? Programas de computador nessas imagens que fazem as chamadas reconstruções tridimensionais, para poder dar um entendimento melhor da anomalia vascular. Nós temos as angiografias, né, que são exames dinâmicos, quer dizer, não é só uma foto, é como se fosse uma filmagem, que nem cateterismo que faz para coração. Ah, vamos ver se está infartado, vamos ver. É a mesma coisa, é a mesma, vamos dizer assim, fazendo um paralelo. Então, é um exame dinâmico. Você vê lá o coração bater, no cateterismo é a mesma coisa. A anomalia vascular, cateteriza, vê para onde está indo o sangue, para onde está drenando a linfa, para onde tem uma fístula, onde que está o problema entre um vaso com o outro. Então, essa dinâmica também, com aprimoramentos de imagem, etc., tudo isso melhorou muito de 10, 15 anos para cá. Então, nós temos melhores recursos de drogas, né, remédios, temos melhores recursos de imagem, temos melhores recursos de softwares de computador, temos melhores recursos de catéteres. Então, poxa, é assim, um grande avanço. Sem dizer
que os profissionais também melhoraram, porque, como a gente dizia, você antes contava nas mãos, nas duas mãos, os profissionais que trabalhavam no Brasil com problemas de anomalias vasculares. Eram, assim, muito raros os colegas. Hoje nós temos uma sociedade, né? Uma sociedade internacional que reúne países, reúne especialistas em diversas frentes, inclusive de pesquisa, pesquisa genética. Então, assim, hoje nós temos uma situação muito mais potencialmente capaz de vencer as barreiras, vencer alguns desafios que eram muito grandes para poucos da época estarem enfrentando. Né? Então, nós temos também o aprimoramento do conhecimento de tudo o que está acontecendo com as anomalias vasculares e uma união maior de profissionais, não só aqui no Brasil, como fora daqui. Né? E aí a gente consegue saber se aquela parte vai crescer novamente ou não? Certo. Então, olha, eu costumo raciocinar, explicando para ficar mais fácil para os pacientes, o seguinte: os vasos são como se fossem raízes de uma árvore. Então, eles como uma raiz, eles vão grossos, vão se dividindo, vão indo para os tecidos, até chegarem a estruturas microscópicas. Algumas a gente não consegue nem ver. Muitas vezes, o tratamento não vai conseguir chegar a cada raminho, a cada capilar, a cada vênula, Às vezes o tratamento vai pegar um grosso, vamos dizer, pegou ali 70%, 80%, 90%, 60% do problema, resolveu, ajudou, melhorou a dor, melhorou um problema de movimentação, melhorou um problema de deformidade da região, melhorou um problema de crescimento ali alterado da região. Então, poxa, melhoramos. Mas será que a gente conseguiu resolver cada vasinho, 100% de tudo aquilo que estava com problema? Não, provavelmente não. Então, que nem veias da mulher, fala, nossa, mas eu tenho uma varizinha aqui, você vai, trata, entre aspas, seca aquele vasinho, pode ser que dali 1 ano, dali 2 anos, dali 3 anos surjam outros. Então, isso por quê? Porque, às vezes, um vasinho que estava bem dilatou e formou aquela varize, daí começa a aparecer, começa a incomodar, começa a criar um dano estético para a mulher, ela vai lá, quer secar de novo, quer tratar de novo. E mais ou menos o mesmo raciocínio, uma analogia. Então, se todos os vasos fossem tratados em cada cantinho, talvez a gente conseguisse um resultado assim com garantia de 100%, mas não é o caso. Nós não podemos dar uma garantia de 100%, nunca mais vai voltar. Então, assim, nós temos, muitas vezes, pela experiência, pelo conhecimento, uma perspectiva se teria maior ou menor chance de estar, entre aspas, voltando o problema, dependendo da situação. Mas, muitas vezes, mesmo fazendo todo o tratamento, com todos os rigores, etc., pode ser que dali 10 anos, dali 15 anos, dali 20 anos, alguma coisa volte. Fala, poxa, mas a pessoa passou 15 anos bem, a pessoa passou 8 anos bem, a pessoa passou... Se fosse um caso, por exemplo, de dor, resolveu a dor, a pessoa volta a trabalhar, volta a ter sua atividade social e tal. Aí, dali 10 anos, olha, está doendo um pouquinho de novo. Olha, dali 15 anos, olha, agora a dor está quase igual que era. Bom, mas daí são 15 anos, então vamos voltar a fazer o tratamento. Aí, novas aplicações, novos estudos, novas imagens. Puxa vida, conseguimos novamente, vamos dizer, outro tratamento com sucesso. Digamos que a pessoa passe mais 15, 20 anos bem. E assim a gente vai cuidando. Então, é claro que eu estou falando de uma forma assim, genérica, leiga, mas para ilustrar, né, como seria com os ramos, as raízes, aquela árvore que, quando você, às vezes, vai olhar a raiz dela, vai longe, né, o tronco está aqui, metros e metros, a raiz se prolongou por debaixo da terra. É a mesma coisa, né, os nossos vasos e os tecidos, né? Então, muitas vezes a gente trata uma parte central grave do problema, mas pode ser que outras partes acabem no futuro trazendo ou novos problemas ou um antigo, só que de uma forma diferente.
É isso? Certo, deu para entender completamente. E o que me veio aqui na cabeça, né? Essa cirurgia que a pessoa fez lá no passado, que deu esses 10, 15 anos, também ajudou a não piorar outras coisas, né? Você resolveu um problema ali, né? Que Sim. além desses 10, 15 anos, também deixou de complicar mais, né? Eu fico imaginando, quanto mais Não você tenha trata, dúvida. menos complicações no futuro, né? Volta uma dor, Não, mas ela não. poderia voltar muito Sim, pior se não tivesse tratado, né, sim. doutor? Sim, sim. Vou te dar um exemplo, assim, só para fazer um raciocínio. Uma criança, por exemplo, está com problema no bumbum. Digamos, está lá com um tumor vascular no bumbum, e aí a cirurgia é o elemento principal. Digamos, a cirurgia fez ali o tratamento com sucesso. Bom, digamos, essa criança começa a sentar direito. Então, você imagina a criança poder Desenvolver sentar, poder coluna, estudar. né? Exatamente, ela começa a adotar uma postura correta. Digamos que não faça cirurgia, nós vamos ter uma criança que não consegue sentar para estudar, nós vamos ter problema de coluna, nós vamos ter uma alteração de crescimento de um lado diferente do outro. Então, a consequência ao longo dos anos, ela vai trazendo repercussão para várias outras áreas, né, ósseas, articulares, postura e assim por diante. Realmente é mais ou menos isso. É importante a gente falar isso, porque às vezes as mães, elas ficam assim aflitas, né? Eu já passei por isso há muitos anos atrás e ainda passo, não em cirurgia no momento, mas assim, a gente fica com aquele medo, né? Que a cirurgia, ela realmente ela dá muito medo pro leigo, né? É, Então, assim, é importante as mães saberem que, lógico, é, encontrar um profissional certo, pesquisar é, sim, conversar muito, tirar todas as dúvidas, chegar lá com uma lista para o doutor responder, sim, mas sim. ir atrás do tratamento, porque isso traz um É, benefício para o desenvolvimento da criança, né? não, na verdade, nós estamos falando de uma situação muito complexa. Porque nós temos o paciente que tem uma situação que é relativamente rara, né? Assim, dependendo do caso. Número dois, existe uma fragilidade muito grande do paciente, por uma série de circunstâncias emocionais, físicas. Às vezes, o tratamento são muitas etapas, muitas idas ao hospital. Às vezes, uma mãe que já teve em diversos outros profissionais e às vezes confunde, às vezes torna inseguro para a mãe. Aí vai parar no médico que quer operar, então a mãe fala, nossa, mas poxa, precisa disso, vai operar, isso não é muito agressivo, tem anestesia geral, como é que vai ser a recuperação? Então, assim, às vezes é meio assustador mesmo. Então, nós temos que não, vamos assim, organizar o raciocínio, vamos mostrar, assim, parte por parte e ajudar a tentar fazer aquele contexto, né, que se for o caso de operar, né, aí realmente o que a cirurgia pode fazer pelo paciente e quais são os resultados que a gente espera da cirurgia e os benefícios que a cirurgia possa trazer para aquela criança. E aí eu concordo com você, muitas vezes pode ser muito impactante, né, muito impactante. Então, às vezes um problema simples, a criança não consegue colocar um sapato, por exemplo, um problema simples, né? Poxa, a cirurgia às vezes não vai fazer grandes alterações, grandes assim modificações da anatomia, mas poxa, se conseguiu ajudar a criança no contexto básico do seu dia a dia, ela vai poder se sentir mais socializada, vai conseguir se misturar mais com outros da mesma idade, vai conseguir ter uma atividade mais próxima do normal e assim por diante, né? Exatamente. Você tem que ter uma paciência com essas mães, hein, doutor? Fala sério. Imagina, Doutor, então assim, só voltando um pouquinho para eu fechar aqui meu raciocínio. Hoje a gente tem muitos exames, muitos equipamentos e muito conhecimento médico para identificar se é um procedimento cirúrgico, né? Assim, fica muito claro para o especialista identificar se cabe um procedimento cirúrgico ali ou se não, se existem outros tratamentos é, menos invasivos para serem feitos. perfeito, Correto? perfeito. Não, não, eu acho até que a gente pode avançar nesse seu raciocínio. Eu acho que hoje nós temos assim mais segurança
e mais resolução com procedimentos não cirúrgicos. Ou seja, o que no passado acabava virando, entre aspas, cirurgia, ou o que no passado acabava necessitando de cirurgia, porque os tratamentos, eles, entre aspas, não eram tão eficientes, hoje, graças à eficiência, à precisão, à tecnologia e, eu vou dizer mesmo, assim, com muito orgulho, a expertise, aquela performance do profissional, saber atuar corretamente em detalhes, usando adequadamente tudo que foi aprimorado em termos de remédios, aplicações, etc., o que vai virar a cirurgia acaba ficando menos do que no passado. E uma Então, cirurgia até mais segura, porque não precisa mexer tanto provavelmente, como no passado, né? exatamente, provavelmente uma cirurgia até com resultado melhor, já que o tratamento vai entregar esse paciente, quando for o momento da cirurgia, em uma condição melhor para o ato cirúrgico. Então, realmente, já tivemos no passado cirurgias heróicas, realmente salvar pacientes naquela época, que não tinham outra condição e foram salvas, né? Eu mesmo realmente salvei algumas, e assim, era o que tínhamos para oferecer, fizemos, e foi importante, deu certo, e as pacientes estão aí hoje, adultas e trabalhando, etc. Mas foram cirurgias heróicas, e essas cirurgias, elas estão ficando heróicas, que eu quero dizer, você entende, no contexto das adversidades. Sei Né? muito bem. É. Eu sei Então, muito bem. mas então, hoje, essa situação é muito menos frequente, muito menos comum. Mas, por outro lado, apesar da gente ter avançado em tudo isso, como as anomalias vasculares são muito complexas e, eventualmente, até ímpares, eu diria assim, imprevisíveis, ainda temos casos em que fazemos todos os exames, fazemos todos os tratamentos, fazemos todas as investigações, fazemos reuniões clínicas entre nós, tentamos ouvir tudo que é opinião, etc. E mesmo assim, às vezes, o tratamento acaba não sendo aquilo que a gente gostaria. Então, aí, de novo, cabe o cenário da cirurgia. Nossa, então, para esses casos, a gente vale a pena operar? Não vale a pena? Então, essa ainda é a minha atuação dentro das áreas dos tumores vasculares, das más formações vasculares. A difícil decisão, né? Que tem que ser tomada, né? É, porque às vezes alguns casos são difíceis até da gente classificar, né? Eles são muito raros, são muito, assim, de apresentação muito variada, com sutilezas mesmo, de um exame ou de outro, e essa raridade, essa dificuldade, essa complexidade fica difícil de classificar exatamente o que é. Às vezes fala, nossa, vamos ter que fazer uma biópsia. Aí a biópsia, que é a retirada de um pedaço do tecido, pode ser feita com agulha, pode. Em alguns casos dá para fazer, então faz a anestesia, tudo, mas vai com agulha e tira. Agora, em alguns casos, isso não é possível. Aí vai ter que ser com cirurgia convencional. Então, por aí, assim, uma outra forma de te mostrar o problema, de como a cirurgia às vezes acaba entrando no tratamento, né? E, doutor, tem muita diferença lá fora, assim, nós estamos aqui equiparados com os tratamentos lá de fora, os procedimentos cirúrgicos, o que hoje é usado em sala cirúrgica. Eu vou dar um exemplo. A Gabriela teve que fazer uma cirurgia de emergência de joelho. Ela teve um problema no joelho e quando abriram não conseguiam estancar o sangue. E a cirurgia teve que ser interrompida e aí numa segunda vez para mexer nesse mesmo lugar, usaram um medicamento, eu não sei explicar, mas que é usado em guerra para estancar rapidamente sangue. Como que é isso, doutor? Meio assim, nós aqui que somos leigos não precisamos entrar em tantos detalhes, mas assim, estamos equiparados? Existem assim muitas soluções dentro da sala cirúrgica hoje? Tá. Bom, eu nesse ponto sou um privilegiado, né? Eu trabalho aqui num grande centro, estou numa grande cidade e ocupo uma posição
num grupo de profissionais que, posso dizer, certamente são os melhores aqui no país para estarem estudando, se aprimorando e, e médicos que atuam, né? Nós temos no nosso grupo, assim, realmente pessoas muito excepcionais. E o AC Camargo é um pioneiro nessa área, o Dr. José Emílio Curado é um pioneiro, um grande idealizador desse grupo que existe hoje. Então, nós, como outros grandes centros aqui no Brasil, existem sim, nós não somos os únicos aqui, outros grandes centros aqui no Brasil, estamos sim equiparados aos melhores centros que existem hoje no mundo. Mas, assim, nós estamos num país de muitas realidades, né? Se a gente viaja um pouquinho, não precisa nem mudar de estado, né? Às vezes você pega o Sim. carro, anda 1 hora para lá, anda 2 horas para cá, nós vamos parar num outro cenário, que talvez pessoas nem conheçam, nem saibam o que é isso. E, claro, o hospital não vai estar preparado, não vai ter recursos, não vai ter aquilo que a gente precisa para estar, vamos dizer, fazendo, seja um procedimento cirúrgico ou não cirúrgico. Então, isso é uma das dificuldades, né, de muitas outras, das anomalias vasculares e o tratamento. Mas sim, Pode falar. Termina. não, esse aspecto assim, que você narrou da Gabriela é um aspecto, inclusive, repetidamente acontece é, é, em situações, porque como são pacientes muito complexos, às vezes, por exemplo, não vou dizer que seja o caso da Gabriela, mas digamos um paciente que vai em um hospital que tem ótimos médicos, uma equipe e tal, mas ninguém tem afinidade com o tema. De repente vai fazer um procedimento e acontece uma série de situações que eles não esperavam, né? Sangramentos, não encontra aquilo que eles esperariam, aí não tem o material próprio para resolver a situação, e aí, em alguns casos, assim, evoluem graves, né? Às vezes com anemia, com risco de, de vida mesmo no ato cirúrgico, né? Nós temos aqui relatos, né, de pessoas que às vezes iam tirar um dente, né? Tirar um dente, um procedimento que parece, vamos tirar um dente, uma coisa simples, né? Mas às vezes aquilo ali dá um sangramento que é difícil de coibir, de parar, e a paciente começa a ter um descontrole, os médicos ficam nervosos, o anestesista fica nervoso. Então, assim, por que aconteceu isso, né? Então, aí é que vem aquela coisa de ter a referência que somos nós para estar assumindo essas situações, cercando, vamos dizer, de cuidados esses problemas e estar justamente orientando até mesmo outros profissionais. Olha, poxa, agora aqui nesse caso melhor a gente tentar isso aqui primeiro. Então, e assim a gente vai colaborando com os colegas, com outras instituições, né? Algumas pessoas que vêm para cá ficam com a gente como visitantes, cursos que são feitos fora, papers, né, que são publicados. Nós escrevemos muitos capítulos de livros que são publicados no Brasil inteiro aqui, quer dizer, várias áreas, somos nós, capítulos de livros, né, das sociedades, por exemplo, Sociedade de Cirurgia Vascular, Sociedade de Pediatria, Cirurgia Pediátrica, a própria cirurgia plástica. Então, enfim, muitas vezes nós escrevemos, a gente procura divulgar, a gente procura justamente fazer chegar tudo isso, né, para que os profissionais, não vou dizer que saibam tratar, mas pelo menos ficam mais inteirados, mais bem informados. E assim a gente vai vencendo essas dificuldades. Então, o caso da Gabriela, eu sei, o caso da Gabriela é desafiador. Então, você vê que provavelmente, mesmo em mãos experientes, mesmo fazendo todos os exames, mesmo indo para a cirurgia preparada, encontrou uma situação que não era o normal, né? Exatamente. Foi exatamente isso. Foi emergencial, né? Mas o médico conhecia ela, ortopedista, e realmente foi um susto. E o que você falou, né? Assim, aqui eu tô em São Paulo, foi um ótimo hospital, um excelente médico.
às vezes no intuito até de ajudar, mas aí a falta de conhecimento e experiência mesmo. Se vocês já têm cautela, né, antes de fazer uma cirurgia, imagina um médico que não está nesse dia a dia das malformações, né? E É, aí, junto disso, realmente. a gente pega, então, no Brasil, o nosso maior problema é a desigualdade, né? Porque com a globalização, com esse envolvimento de vocês em congressos médicos internacionais, essa relação de vocês com o mundo, né? Você falou aí do grupo, isso acho que acaba equiparando, né, as melhores práticas. A questão é que o nosso país é muito desigual e nem todo hospital, e nem todo profissional vai ter acesso a tudo isso, né, doutor? É, é. Eu acho assim, a gente procura fazer bem a nossa parte, procuramos, na medida do possível, sermos, assim, entre aspas, generosos, no sentido de doarmos um pouco da gente com atividades que possam ajudar outros, né? E, na verdade, isso vai semeando, vai fazendo com que surjam outros grupos, outras pessoas, alguns se tornam até melhores do que nós mesmos, mas eu acho que a ideia é essa, né? Que a gente consiga divulgar. E, aliás, é por isso que estamos aqui hoje, né? Se nós, né, se os pais conseguirem ter um pouco de discernimento e muita paciência e força de vontade para ir atrás, porque a gente sai, eu estou em São Paulo, eu tenho um plano de saúde, mas a gente sabe que essa não é a realidade de todo mundo. Então, assim, essas pessoas elas precisam de muito assim, discernimento para conseguir atingir, né, o objetivo de conseguir realmente um tratamento para o filho, para a filha. É um desafio. Então, que a gente puder passar de informação para que essas pessoas não desistam. Inclusive, tem muito assim relato de adultos, né, que fizeram, que trataram lá no passado, e aí escutando uma live como a sua, dizendo o quanto a medicina avançou, né? Essas pessoas elas podem ir atrás de tratamento hoje, né? Não é porque algo deu errado lá atrás que vai ter o tratamento, né? Então isso é muito importante mesmo. E doutor, a anestesia também está mais segura, né? As mães também têm um terror assim com anestesia. Eu não sei o que eu tenho mais medo, da anestesia, do sangramento. O que os pacientes, de modo geral, te relatam mais? Assim? O que você percebe? Não, eu acho que a cirurgia é um grande temor, sim. Quase todas as mães perguntam, mas não vai sangrar? Porque todo mundo que chega até nós vem com essa grande advertência na cabeça. Não pode nem encostar que sangra, e aí o sangue é uma coisa complicada, não tem como controlar, e as mães ficam muito aflitas. E eu costumo brincar e falar, sim, realmente ela tem razão, se ela for operar de fora, talvez por alguém menos preparado, realmente pode acontecer uma situação dessa. Agora, se ela estando aqui dentro com a gente, aí já é uma situação que foge a isso, porque aí nós vamos ter que fazer um exame pré-operatório, vai ter uma avaliação pré-anestésica, vai ter um estudo assim da coagulação do paciente, se antes da cirurgia teria que estar fazendo algum tipo de reposição da parte hematológica, né? Se no dia da cirurgia, quando for operar, então aí o cirurgião vai ter uma série de cuidados para que haja algum sangramento descontrolado. Pode ser que o paciente tenha que fazer uma embolização, né, que a gente chama. Essa embolização, ela muitas vezes não é dirigida para tratar propriamente o problema, mas sim para poder dar segurança para fazer a cirurgia. Então, a técnica de embolização nesse caso é diferente do que seria, entre aspas, se fosse para tratar. Então, assim, são várias nuances e várias detalhes que tornam, né, esse tipo de situação aqui dentro do nosso grupo uma situação muito difícil de acontecer. Né? Não vou dizer que não aconteça, mas é muito Sim. difícil de acontecer. Então, sim, estamos mais seguros, estamos mais apropriados e a questão da anestesia, com certeza, nós temos anestésicos melhorados, né, aprimorados, nós temos carrinhos de anestesia, né, carrinhos, você sabe aqueles equipamentos de anestesia que envolvem respiradouros, né, quer dizer, o paciente vai ser anestesiado, tem que colocar aquela intubação, tem que ligar no aparelho, então tem respiradouros, né, que funcionam ali enquanto a paciente está anestesiada.
No caso da criança, isso é crítico, né? Quer dizer, tem que ajustar o aparelho certinho para a condição da criança. Então, sim, realmente, temos equipamentos de carrinhos anestésicos melhores, drogas melhores, anestesistas com uma formação assim muito boa em relação a isso. Então, realmente, isso é o que faz um grande centro, né, propiciar as melhores condições para uma situação dessa, né? E aí, assim, respondendo a sua questão, né, da mãe que chega ansiosa, procurar acalmá-la no sentido de que estará recebendo as melhores condições, né? Agora, tem a questão de aqui ser uma realidade e aí fora ser outra realidade em muitos locais. Mas aí eu acho que a gente vai ter que estudar cada local individualmente, né, para saber aonde, sei lá, em Campinas, em São José do Rio Preto, em Ribeirão Preto, fora de São Paulo, em Minas Gerais, aonde que cada lugar vai, vai se ajustando, se concentrando, melhorando e trazendo condições para oferecer o que for melhor, né? Aí acho que cada região tem que ter ali líderes, né? Ter organizações de Sim. profissionais que se reúnam e formem um grupo e aquele grupo vai ser a liderança ali para estar ajudando, conduzindo, tratando os pacientes com anomalias vasculares, né? Tem uns 3 minutos, doutor. Passou Olha, rápido? você vê, passou rápido. Nossa, muito rápido. Ai, peraí, desculpa, que meu telefone tocou. Meu volume do celular, ele cai quando o telefone toca. Aconteceu isso comigo numa outra Uhum, live, fica à fiquei vontade aí. sem ouvir. Ai, que tristeza. Fica à Só um minutinho. vontade. Fica à vontade. Pronto, agora eu vou colocar o fone e eu consigo escutar você. Ah, eu acho que, Fica à vontade. Se houver ainda alguma coisa, algum detalhe final que você queira doutor, colocar, eu que acho você que eu queira acho que falar. já entrou, né? Assim, eu acho que o que todo paciente te pergunta. É isso que você comentou agora. Doutor, mas vai ficar É, bom? É, doutor, mas não tem risco de eu morrer sangrando? Doutor, mas pode voltar isso daqui a algum dia? Doutor, mas vai adiantar eu fazer a cirurgia? Não vai ter algum problema? Então, assim, acabamos respondendo a essas né? perguntas ao Sim, eu longo acho. da nossa live na verdade, essas foram justamente as perguntas mais frequentes É. que os familiares, né, acabam me fazendo para chegar ao tratamento cirúrgico. Então, já que só faltam 2 minutos, eu vou te agradecer Muito imensamente. obrigado. Estava muito nervosa para falar contigo. Você é uma pessoa Que muito isso, especial, não só para mim. que Teve um isso. monte de comentário aqui que eu não fiquei interrompendo, mas eu agradeço a todo mundo que Obrigado. assistiu. Teve bastante comentário aqui te elogiando. Obrigado. Eu tenho certeza que você não é só especial para mim, mas para muitas mães. E muito, muito obrigada por sua atenção nesse momento. Gostaria que Imagina. você fizesse suas considerações Olha, finais. foi um grande prazer e mande um grande beijo para a Gabi. Diga a ela Obrigada. que muitas vezes ela esteve em meus pensamentos Que quando bom. cuido de pacientes como ela e outros tantos que já me vieram com muitas, talvez, desafios, ansiedades, e acabam se tornando pacientes inesquecíveis, pacientes que a gente leva para toda a nossa vida. Então, dê a ela o meu beijo, assim como a você, e o meu Obrigada. abraço, minhas palavras assim de elogios a você pela live e que essa live assim possa de alguma forma ajudar os que estão nos ouvindo e nos assistindo. Tomara, doutor. Muito obrigada, viu? Por Foi nada, um prazer mesmo. Um beijo. Obrigada a prazer todo foi meu. mundo. Estamos encerrando, Muito então. obrigado. Tchau, Parabéns pela tchau. sua live aí. Tchau, Obrigada a você. Tchau, tchau, doutor. tchau.